Pessoal, só um toque rápido. Não conseguimos manter constância do personagem Homem-Aranha. Valeu pela compreensão. Super-Homem versus Homem-Aranha em O Dia em que o Céu de São Paulo se partiu ao meio. O que você faria se de repente o firmamento sobre a sua cidade começasse a rachar como vidro e da fenda emergissem não anjos ou demônios, mas os próprios arquétipos do seu imaginário agora corrompidos por uma verdade que ameaça toda a existência? Às vezes, a batalha mais assustadora não é contra o mal que conhecemos, mas contra a dúvida que nasce dentro dos nossos próprios heróis. Esta é a história de um dia em que o impossível veio para ficar, e a linha entre a salvação e a aniquilação foi traçada não no aço, mas na frágil essência de quem pensávamos que éramos. Era uma terça-feira comum na Avenida Paulista. O cheiro de café fresco misturado ao dos escapamentos, o som incessante do trânsito e o burburinho de milhares de vidas seguindo seus rumos criavam a sinfonia caótica e familiar da maior metrópole do Brasil. Pedro, um jovem estagiário que sonhava em ser cartunista, observava o vai e vem da janela de seu cubículo, traçando num caderno esboços de uma figura ágil, vestida de vermelho e azul, balançando entre os prédios. Ele nem imaginava que, em questão de minutos, os sonhos de sua geração e os pesadelos de outra dimensão estariam prestes a colidir no céu que ele tanto observava. Do outro lado da cidade, em um laboratório secreto escondido sob a fachada de uma empresa de biotecnologia, dois gênios do mal, Lex Luthor e o Dr. Octopus, assistiam a seus monitores com um misto de triunfo e terror. Eles haviam rasgado o véu, sim, mas o que viram do outro lado os aterrorizou. O vírus dimensional não era apenas uma chave, era uma entidade viva, faminta, e agora estava solta. O primeiro sinal não foi um estrondo, mas um silvo agudo, como o som de um universo sendo esticado até seu ponto de ruptura. Seguiu-se um tremor sutil, não no chão, mas no próprio ar. As pessoas na rua pararam, confusas, olhando para cima, e então o céu sobre o MASP simplesmente se partiu. Não era um raio ou uma tempestade. Era uma fissura cintilante e multicolorida, como se uma lâmina cósmica tivesse cortado a tela da realidade. E das profundezas dessa fenda, uma figura emergiu, envolta em uma capa vermelha que fluía como sangue contra o sol. Kal-El, o Superman, pairou no ar, mas sua postura majestosa estava quebrada. Seus olhos, normalmente cheios de uma calma sobrenatural, cintilavam com uma angústia profunda. Ele olhou para suas mãos, como se não as reconhecesse, enquanto sussurrava para os ventos da Paulista. O que eu me tornei? A queda de um herói nunca começa com um soco, mas com uma dúvida. E essa dúvida era um veneno mais perigoso que a criptonita. Enquanto o caos se instalava e o pânico começava a se espalhar como fogo em palha seca, outra figura se movia na paisagem distorcida. Entre os arranha-céus, um vulto ágil e familiar se balançava, mas seus movimentos não tinham a graça habitual. Peter Parker, o Homem-Aranha, aterrissou no topo de um edifício, ofegante. Através de sua máscara, ele via o mundo se dobrar e torcer. Prédios se fundiam com paisagens alienígenas. O concreto se dissolvia em energia pura e voltava a ser sólido. Mas o pior não era a paisagem, eram as vozes. Sussurros de tias May de outras realidades, gritos de Gwen Stacy caindo em um loop infinito, a risada do Duende Verde ecoando de dentro de sua própria mente. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, ele lembrava. Mas a frase agora soava oca, um fardo insuportável quando você não consegue mais distinguir qual realidade salvar. Ele viu o Superman pairando e uma pontada de esperança misturada com desconfiança o atingiu. Eles eram dois faróis em mares diferentes, agora jogados na mesma tempestade. A pergunta que pairava no ar, mais pesada que qualquer um deles, era simples. Eles seriam a cura
Ou a última peça do Apocalipse. O laboratório secreto, outrora um santuário de ambição desmedida, agora parecia uma cela. Lex Luthor, sempre o mestre do xadrez cósmico, encarava os dados vitais do vírus com uma expressão que beirava o pavor. Ele, que sempre quisera provar que a humanidade não precisava de um deus alienígena, agora via a própria noção de humanidade se dissolver diante de seus olhos. Ok, sussurrou para seu parceiro de crime. Nós não controlamos mais o experimento. Ele nos controla. O Dr. Octopus, com seus braços mecânicos retorcidos como serpentes de aço, tentava recalibrar os emissores dimensionais, mas seus instrumentos respondiam com ruídos alienígenas. O vírus não era um mero código genético. Era uma consciência, um parasita da realidade que se alimentava da própria essência da existência. Ele se espalhava por São Paulo não como uma névoa, mas como uma distorção perceptual. Um cidadão via o caminho para casa se estender por quilômetros em um corredor de espelhos. Outro via o rosto de um ente querido se dissolver em pixels. A cidade se tornara um quadro surrealista de Escher, onde as leis da física e da sanidade eram meras sugestões. Enquanto isso, no topo do edifício Martinelli, os dois heróis finalmente se encontraram. O contato não foi de heróis, mas de duas almas perdidas. Você também sente? Perguntou o Homem-Aranha, sua voz um pouco trêmula através do modulador. Sente o mundo dobrando? Como se a sua própria mente estivesse sendo desfiada. O Superman fechou os olhos por um momento, sua audição sobre-humana captando o som de milhões de corações batendo em descompasso, o grito silencioso de uma realidade morrendo. Eu sinto mais do que isso, ele respondeu, sua voz um baixo profundo carregado de uma dor cósmica. Eu sinto o meu sol, Krypton, gritando de além do véu. Sinto o Jonathan me dizendo para salvar todos, e o Jor-El me dizendo que alguns mundos merecem morrer. Como eu escolho, Aranha? Como você escolhe qual realidade é real? Esta foi a primeira fissura na armadura do Deus. A dúvida. E o Homem-Aranha, o herói que carrega o peso do mundo em seus ombros de adolescente, entendeu aquele olhar. Ele não estava olhando para um aliado, mas para um espelho de seu próprio desespero. A batalha que se seguiu não foi contra um vilão de capa, mas contra o próprio tecido da existência. Eles tentaram conter as fissuras, o Superman usando seu sopro congelante para tentar selar as rachaduras no céu, apenas para vê-las se regenerarem como feridas vivas. O Homem-Aranha usou sua inteligência lançando teias em pontos de energia distorcida, tentando estabilizar os campos, mas a realidade simplesmente se reorganizava ao redor deles. O maior obstáculo, no entanto, era interno. A cada momento, o vírus os bombardeava com visões. Superman via Lois Lane envelhecendo e morrendo em segundos, vezes sem conta. O Homem-Aranha era forçado a reviver a morte do tio Ben, mas agora com finais alternados onde ele era o assassino ou onde Ben sobrevivia para amaldiçoá-lo. Eles não estavam apenas lutando para salvar São Paulo. Estavam lutando para manter a integridade de quem eram. Em um momento de rara clareza, suspenso sobre o vale do Anhangabaú, transformado em um abismo de estrelas cadentes, Peter olhou para Kal-El e disse: eles não nos quebraram com força. Eles nos quebraram com a verdade. E se a gente não for bom o bastante? A cidade abaixo deles era um caleidoscópio de pesadelos. O som do trânsito havia dado lugar a um coro de sussurros dissonantes, e o cheiro de pão de queijo assando numa padaria se misturava ao odor metálico de ozônio e à fragrância fantasma de flores de um Krypton que não existia mais. O Homem-Aranha, agarrado à lateral de um prédio que parecia respirar, sentiu uma enxurrada de memórias que não eram suas.
A sensação de voar sem uma teia, a visão de um planeta vermelho explodindo, o peso de um mundo sob seus ombros. E ele entendeu. O vírus não estava apenas mostrando visões, ele estava fundindo suas experiências, suas culpas, suas almas. Superman! Ele gritou, balançando em direção ao herói, que estava de joelhos no topo de um outdoor, segurando a cabeça. Não são alucinações, é ele, o vírus. Ele está nos fundindo, ele está nos mostrando que, no fundo, nossas lutas são as mesmas. Kal-El ergueu o rosto e, pela primeira vez, Peter viu não um deus, mas um homem. Um imigrante cósmico, sozinho, tentando encontrar seu lugar em um mundo que sempre o tratou como um estranho. A mesma solidão que Peter sentia no topo de seus prédios, mesmo cercado por milhões. Foi nesse momento de vulnerabilidade compartilhada que a solução nasceu, não da força, mas da empatia. Enquanto o Superman era assombrado pela perspectiva de ser a única coisa restante de seu mundo, o Homem-Aranha era atormentado pela responsabilidade de salvar todos os seus. Ossie diz que o vírus é uma consciência, Peter falou, sua mente correndo a 1000 por hora. E consciências têm desejos, necessidades. E se ele não quiser destruir? E se ele só estiver com fome? Faminto de realidade, de identidade? Está se alimentando de quem nós somos? A genialidade do jovem herói brilhou através da escuridão. Eles não podiam destruir o vírus. Eles tinham que saciá-lo, dar a ele uma identidade estável, um propósito. Um plano insano começou a se formar. Usar o emissor no laboratório de Luthor e Octopus, não para fechar a fenda, mas para amplificá-la momentaneamente, canalizando toda a energia dimensional através de si mesmos. Eles seriam o fusível, o catalisador. Ofereceriam suas próprias histórias, suas próprias essências heróicas, como uma refeição para a entidade faminta, na esperança de que a verdade de seu sacrifício a satisfizesse e a levasse a adormecer. Era um salto de fé cósmico, um que poderia apagá-los da existência para sempre. O caminho até o laboratório foi uma jornada através de um inferno pessoal. Cada quarteirão era um teste. O Superman foi forçado a encarar uma versão de si mesmo de um universo onde ele sucumbia ao poder e se tornava um ditador, com o símbolo do S deformado em uma caveira. O Homem-Aranha enfrentou um esquadrão de seus próprios vilões, mas cada um deles tinha o rosto de alguém que ele falhou em salvar. Eles não lutaram com ódio, mas com luto. Cada golpe era um adeus a uma parte de si mesmos. Quando finalmente irromperam no laboratório, encontraram Luthor e Octopus, não como triunfantes arquitetos do caos, mas como prisioneiros de sua própria criação. Os braços mecânicos de Octopus se voltaram contra ele, segurando-o no ar, enquanto Luthor estava encurralado em um canto, seus planos geniais reduzidos a pó diante de uma força que não entendia a lógica ou a ambição, apenas a fome primordial. O plano deles era a única esperança. O momento de escolha havia chegado. O que você sacrificaria para salvar tudo? Suas memórias? Sua própria história? A essência do que você é? Homem-Aranha, máscara de olhos brancos e amplos, traje vermelho e azul colado à pele, físico ágil e juvenil, movimentos graciosos, mesmo sob pressão. A sala de controle do laboratório parecia o epicentro de um sonho febril. Máquinas piscavam com luzes de cores que não pertenciam a nenhum espectro conhecido, e o ar tremulava com o calor da realidade sendo desfiada. O Dr. Octopus, imobilizado por seus próprios apêndices metálicos, agora possuídos por uma vontade alienígena, gritou um aviso. Ele não vai apenas se alimentar de vocês, ele vai assimilar tudo, suas vitórias, seus fracassos, seu amor. Tudo será dissolvido no caldo primordial. Vocês vão deixar de existir. Lex Luthor, encolhido e pálido, fitou o Superman não com ódio, mas com um resignado desprezo.
Veja, kryptoniano, no final, sua natureza sacrificial é o que torna você previsível, imortal. Mas a decisão já estava tomada. O Homem-Aranha e o Superman trocaram um último olhar. Não era um olhar de despedida entre colegas, mas um reconhecimento profundo e silencioso entre dois soldados caídos na mesma guerra interminável. Eles se viram, e naquele instante, isso era o suficiente. Com um grunhido de esforço sobre-humano, o Superman arrancou o núcleo emissor de sua base, segurando as barras de titânio como se estivessem prestes a se desintegrar. "Agora, Peter!" ele rugiu. O Homem-Aranha, com lágrimas silenciosas escorrendo por debaixo de sua máscara, reprogramou o terminal principal, redirecionando todo o fluxo dimensional para o núcleo que Superman segurava. Um clarão cegante envolveu os dois heróis. Era como se o Big Bang estivesse acontecendo naquela sala. Eles não sentiram dor, mas uma dissolução avassaladora. O Superman sentiu cada célula de seu corpo, cada memória, desde os campos de trigo de Smallville até os salões de cristal de Krypton, sendo aberta e lida como um livro. O Homem-Aranha sentiu o peso de cada vida que não salvou, cada piada que usou para mascarar o medo, cada momento de dúvida sendo puxado para fora dele. Eles estavam dando tudo, oferecendo a soma total de suas jornadas heróicas, com todas as suas imperfeições e triunfos, para a fome infinita do vírus. E então, algo aconteceu. A entidade, ao consumir a totalidade de seus sacrifícios, a esperança inabalável do Homem de Aço e a resiliência humana do Homem-Aranha, pareceu hesitar. A fúria caótica deu lugar a uma calma pulsante. A consciência dimensional, agora imbuída com os conceitos de proteger e perseverar, encontrou um propósito. Em vez de consumir, ela começou a se reconfigurar. As fissuras no céu não se fecharam com um estrondo, mas com um suspiro suave, como uma cortina sendo fechada ao final de uma peça intensa. A última coisa que o Superman viu antes de cair de joelhos, exausto e quase vazio, foi o rosto de Jor-El, não com reprovação, mas com um sorriso tranquilo. A última coisa que o Homem-Aranha ouviu foi a voz do tio Ben sussurrando: "Estou orgulhoso de você, meu menino." E então, silêncio. A poeira baixou sobre uma São Paulo que respirava aliviada, mas permanentemente cambiada. O sol da manhã seguinte nasceu sobre a Avenida Paulista como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam. A memória do evento era uma cicatriz coletiva. Nos dias que se seguiram, os heróis desapareceram. Não havia notícias do Superman nos céus do mundo, nem do Homem-Aranha nas ruas de Nova York. Luthor e Octopus foram presos, seus nomes manchados para sempre, mas a lição que deixaram era mais sombria que qualquer um de seus planos. O perigo real não veio de suas ambições, mas da arrogância de brincar de Deus com forças que nem mesmo eles compreendiam. Pedro, o estagiário, encontrou seu caderno de esboços na mesa. Na página em branco, sem saber como, havia um novo desenho. Não era do Homem-Aranha ou do Superman sozinhos, mas dos dois, de costas um para o outro, protegendo não uma cidade, mas um pequeno planeta azul e frágil no vasto cosmos. Ele não se lembrava de tê-lo desenhado. Talvez um eco daquele sacrifício, uma memória fantasma deixada para trás na psique coletiva. A realidade se reestabilizou, mas ficou uma sensação estranha, uma ressonância. As pessoas se olhavam nos olhos no metrô e, por um segundo, viam uma centelha de reconhecimento, como se compartilhassem um segredo profundo e inefável. O mundo seguiu em frente, mas um pouco mais sábio, um pouco mais humilde. Os heróis não morreram. Eles se fundiram com o próprio tecido daquilo que significa proteger uma lembrança silenciosa de que a maior força do universo não é o poder de destruir, mas a coragem de se doar por completo. Esta história, no fundo,
não é sobre superpoderes ou dimensões alternativas. É sobre os universos que carregamos dentro de nós, sobre as batalhas silenciosas que travamos contra nossas próprias dúvidas e a solidão que sentimos mesmo no meio da multidão. Ela nos lembra que, por mais que nos sintamos perdidos e assombrados por versões distorcidas de nós mesmos, a nossa essência, nossa capacidade de amar, de sacrificar, de nos levantarmos mesmo quando tudo parece perdido, é a âncora que nos impede de nos perdermos no caos. A verdadeira realidade não é o mundo lá fora, mas a que construímos dentro de nossos corações. E talvez em algum lugar entre uma memória de Krypton e uma lição de Queens, exista a prova de que nunca estamos realmente sozinhos nessa jornada. Se esta história tocou algo dentro de você, se fez você refletir sobre os sacrifícios silenciosos que fazemos todos os dias, ou sobre as batalhas que travamos em segredo, comente abaixo com uma palavra que descreva o que você está sentindo. Esperança, saudade, coragem. Sua experiência é parte do que torna essa narrativa real. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa lembrar que mesmo na maior escuridão, um ato de sacrifício pode ser a luz que redime tudo. E inscreva-se no canal, porque na próxima semana vou contar a história de um homem que encontrou um diário perdido em um sebo. Um diário que detalhava exatamente como ele morreria. 30 anos no futuro. Até lá, lembre-se, a realidade é mais frágil do que imaginamos, mas a conexão humana é a cola que a mantém unida. Obrigado por estar aqui.